Olá, pessoal, sejam bem-vindas aqui e vamos ao nosso próximo vídeo, conforme eu havia prometido, porque eu recebi algumas questões, algumas dúvidas de uma amiga, na verdade, aonde ela me questiona se o que ela sempre ouviu falar, e ela está num processo por conta própria de emagrecimento, se o açúcar realmente vicia como uma droga, porque algum tempo atrás circulou essa notícia nas redes sociais de que o açúcar realmente vicia como se fosse uma droga. Então esse é um assunto que sempre gera polêmicas, né? Claro que o consumo de açúcar está diretamente ligado com sobrepeso, com obesidade e com as decorrências dessa obesidade, como diabetes, síndrome metabólica, inclusive o aumento da pressão arterial. E, inclusive, já é comprovado que o consumo crônico de açúcar, da sacarose, no caso, está relacionado à mudança de comportamento das pessoas. Mas então, uns dizem que sim, uns comparam este açúcar, esta sacarose, com drogas, né? Com mais especificamente com a cocaína. Então, acho que é bom a gente esclarecer. Eu vou falar aqui para vocês a minha opinião enquanto profissional e vocês tirem as próprias conclusões de vocês. Pois bem, o açúcar não vicia, embora muitos venham divulgando isso, né? O açúcar não vicia, o açúcar é um alimento, né? Essas afirmações são baseadas em pesquisas, pesquisas essas que na época utilizaram ratos, e onde sim, os resultados mostraram uma elevação da dopamina. O que vem a ser a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor que está relacionado com o sistema de recompensa no cérebro. Nós temos algumas substâncias que se relacionam, a dopamina, a serotonina, são as duas principais relacionadas diretamente com essa questão de recompensa que o nosso cérebro uh, demonstra, sinaliza. Por quê? Porque o açúcar age sim em receptores no nosso cérebro. E esses estudos de neuroanatomia com relação ao prazer demonstram sim que existem centros cerebrais que atuam como se fosse uma rede, ativando aí sim os mensageiros químicos que controlam esse estado de prazer e de compensação. E esse sistema de recompensa não se refere exclusivamente à dopamina, existem uma série de substâncias que também estão envolvidas como mensageiras químicas, e a serotonina é uma delas. Mas, na verdade, o nosso cérebro, sim, ele responde ao açúcar de forma semelhante às drogas, no sentido de ativar os centros de prazer e de recompensa nesse cérebro, nesses nossos receptores. Mas também não só o açúcar, porque outros alimentos, como aqueles alimentos ricos em sal, ricos em gordura, também ativam essas vias de compensação e prazer. E o açúcar não vicia. Essa exposição crônica à sacarose também é conhecida por causar, como eu falei, distúrbios alimentares e alterar o comportamento. Ok, mas Ana, quando isso surgiu? Isso surgiu lá pela década dos anos 60, quando a indústria, a ciência, na verdade, descobriu, validou que o consumo exagerado de gorduras estava muito relacionado e está relacionado ao surgimento de doenças cardiovasculares.
Nessa época, por exemplo, surgiu o leite de vaca desnatado. Bom, mas como a indústria não poderia de maneira nenhuma perder o seu consumidor, o que eles fizeram? A partir dessa comprovação científica, eles obviamente baixaram o teor de gordura nos alimentos processados, mas para não perder aquele consumidor, o que eles fizeram? Eles começaram a colocar açúcar, sacarose e vários outros tipos de açúcar nesses alimentos. Mesmo porque, como a gordura conferia um paladar aos alimentos, a mesma coisa acontece com o açúcar. Mas não dá para comparar o que alguns chamam de vício em comida com vício em droga. Até porque nenhum alimento é capaz de gerar uma crise de abstinência. E essa questão da neuroadaptação ao vício é estudada há muitos anos, inclusive até hoje, e até hoje não foi determinado com 100% de certeza realmente a fisiopatologia e os mecanismos que estão relacionados com essa gênese e com essa manutenção da dependência da droga. Como se a droga fosse a substância mais importante para a sobrevivência, na falta dela, na abstinência, começam a surgir no organismo sintomas de desconforto, como aquela vontade intensa, sem controle, como tremores, suor em demasia, aumento de pressão, aumento de temperatura, e aquilo que era um prazer inicialmente passa a se tornar uma necessidade, exatamente para diminuir esses sintomas desconfortáveis decorrentes da crise de abstinência. E à medida em que as drogas começam a entrar no corpo com uma constância, o organismo vai se adaptando e começa a desenvolver mecanismos de proteção para dificultar a ação dessas substâncias psicoativas. Porém, à medida em que o organismo vai se adaptando a essa constante exposição, esse constante uso de entorpecentes, né, chega num nível que ele se sente funcionando, o organismo, como se ele se sentisse funcionando e precisando dessa droga para funcionar, para manter o seu equilíbrio. E isso faz com que essa quantidade, isso sinaliza que essa quantidade de droga utilizada já não seja mais suficiente. Então, assim, o organismo passa a trabalhar tendo a necessidade de ter a droga e essa necessidade cada vez é mais aumentada. Isso se chama neuroadaptação, que faz com que o organismo passe a necessitar cada vez mais de uma quantidade maior de droga. É bem diferente de transtorno de compulsão alimentar. O vício das drogas, além de ter consequências muito mais prejudiciais, né, ela é mais difícil do indivíduo se livrar. Temos o que chamamos, e é preciso diferenciar, o transtorno de compulsão alimentar, que é sim caracterizado por uma ingestão descontrolada de grandes quantidades de alimento. Por exemplo, aquela pessoa que precisa comer chocolates, biscoitos, compra pacotes, barras de chocolate, enfim, e não consegue se limitar a consumir uma unidade, duas, um pedaço de chocolate, né? Mas isso não quer dizer que o fato de você comer e gostar de biscoito e repetir esse biscoito, esse chocolate várias vezes, também não é o suficiente para definir um transtorno de compulsão alimentar. A pessoa pode, obviamente, desenvolver essa compulsão por alguns alimentos,
não necessariamente só por aqueles alimentos doces. Parar de gostar de consumir alimentos com açúcar, óbvio que existe um esforço individual, uma necessidade de conscientização, de reeducação alimentar e uma prática diária, né? Porque não é simplesmente um vício, não é um vício, você tem que se adaptar. E o nosso paladar é moldável, não é? Claro, existem aquelas questões genéticas, né? Que o indivíduo já possui por consumir a longo tempo, por muitos anos, alimentos doces, ele tem no cérebro mais receptores para este que se identificam com essa sacarose, com esse açúcar. Mas tudo isso é sim moldado através de uma alimentação, de uma qualidade de vida, de atividade física, de uma boa qualidade de sono, enfim, são vários fatores, né? E o açúcar não é uma droga. O açúcar não tem uma substância viciante. Essa sacarose é composta de quê? De glicose e frutose. Então, assim, além do que os estudos que foram feitos em ratos e eles não podem ser realmente adequados, comparados ao cérebro de nós seres humanos. Seria uma coisa muito simplista. Eu, na minha opinião, jamais eu iria dizer e não aceito isso, não concordo com essa afirmativa, né? Nós nutricionistas temos como tratar a compulsão alimentar, que é diferente, muito diferente do vício por alguma droga. E nós utilizamos várias ferramentas, como alimentos específicos pontuais durante o tratamento, né, dessa compulsão no nosso paciente. Podemos abrir mão também de suplementos, sejam suplementos já acabados ou mesmo nós prescrevemos formulações. Então, assim, é uma questão de adaptar o organismo, de adaptar o paladar. Eu, particularmente, não gosto de ir ao extremo logo no início do tratamento da minha paciente, né? Porque justamente eu não quero, o processo de emagrecimento já causa um certo estresse. E se eu retirar esse açúcar, esse carboidrato simples, de uma vez de sopetão, eu iria com certeza levar meu paciente a ter um maior estresse. Então eu gosto de ir trabalhando gradativamente, aos poucos, retirando isso até que o paciente não sinta mais a necessidade. E nós temos uma oferta incrível no mercado. Nós temos o açúcar refinado, que pelo processo de industrialização ele perde exatamente 100% das suas propriedades nutricionais e acaba se resumindo unicamente a calorias, né? A calorias vazias. Temos opção também o açúcar mascavo, o açúcar demerara. Então, assim, se você é aquela pessoa que não consegue abrir mão de consumir o açúcar, tente trocar, por exemplo, pelo mascavo ou mesmo pelo demerara. Procure uma opção um pouquinho mais saudável, claro, não sem cuidar a quantidade, sempre com pouca quantidade. Existem os adoçantes também, enfim, é um nutricionista que vai fazer com que você se reeduque, que você mude o seu paladar. E isso é completamente viável. E o tratamento, né, para uma paciente com compulsão alimentar, obviamente nem se compara ao tratamento de desintoxicação de um indivíduo que faz uso de drogas.
eu acho muito simplista e muito extremista essa comparação. É preciso que tenhamos uma visão mais fisiológica, uma visão mais bioquímica e até mesmo um olhar mais voltado ao ser humano, a necessidades, sejam elas necessidades até mesmo, porque não psicológicas, necessidades sociais, ambiente que a pessoa se relaciona, que facilitam esse consumo do indivíduo, a quantidade de açúcar muitas vezes exageradas. Obviamente está relacionado sim ao ganho de peso, ao sobrepeso, à obesidade, a diversas doenças. Mas comparar o açúcar com, no caso, essa pesquisa se relacionou à cocaína mais especificamente, e compararmos o cérebro de um rato, né, com o cérebro humano, eu acho um pouquinho, vamos dizer assim, sem fundamento, né, sem muita lógica. Então, pessoal, ficamos por aqui. Vocês tirem as conclusões de vocês. O ideal, obviamente, é que nós consigamos sempre diminuir esse consumo e se for para consumir, que seja em quantidades baixas, com moderação, não se atire numa barra de chocolate, num pacote de biscoitos. Dá para controlar. O nutricionista tem ferramentas com as quais nós conseguimos tratar o nosso paciente. Talvez num próximo vídeo eu faça mais um apanhado, vamos nos aprofundar, quem sabe, nessa questão de compulsão alimentar. Mas eu quero deixar claro que existem alimentos, existem suplementos nutricionais, existem técnicas, né? Planos alimentares que vão tratando a nossa paciente até que ela tenha na sua ração diária, na sua alimentação, alimentos mais saudáveis e alimentos menos calóricos e, por que não, palatáveis também, tanto quanto um chocolate e um açúcar. Então ficamos por aqui, agradeço a companhia de vocês e nos vemos em um próximo vídeo.